venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo.
guerreia por nós, é nosso general de guerra, é nossa segurança, é nosso auxílio, nossa proteção. Jesus Cristo veio nos defender, nos guardar, nos amparar nossas vidas. Por isso que você está aqui nesta manhã. Durante a semana, o Senhor guardou a tua vida, te amparou, te guardou, te deu saúde, guardou você no seu trabalho, te guardou na condução, te guardou no trânsito, te guardou onde você estiver, que se você esteja, o Senhor estava te guardando, e o Senhor envia os anjos em favor das nossas vidas. Senhor, então nesta manhã, recebe a nossa adoração a Ti, Senhor, o louvor que vai ser ministrado pelos Teus servos, os Teus servos que ministram louvor, Senhor, ministra esse louvor com amor, com dedicação a Ti, meu Deus. Então entrega em Tuas mãos toda a nossa casa, nossa família, meu Deus, meu Pai. Se houver aqui alguém que entrou aqui enfermo, Senhor, eu não sei o estado físico de cada um, mas o Senhor é poderoso de curar essa enfermidade nesta manhã, Senhor. Então, o que eu peço nesta manhã, para mim, para os nossos irmãos em Cristo, para a tua igreja, Senhor, nos fortalece na tua presença, livra, Senhor, do povo desistir da tua presença. Senhor, ajuda, meu Deus, Tu és nosso ajudador, Senhor. Tu és nosso segurança. Senhor, como eu li no início desta palavra, Senhor, nos livra da era futura, as enfermidades que assolam a nação, assolam o mundo por aí tudo, mas nós temos Jesus que nos defende, temos Jesus que nos ampara, que nos dá proteção, todo momento Ele está ajudando, irmãos. O Senhor está ajudando a tua vida, o Senhor está te amparando. Não seja você pensar que está desprezado, o Senhor nunca desampara os seus escolhidos. Oh, Senhor da glória, eu te glorifico nesta manhã por tudo, meu Deus, meu Pai. Paulo falava assim: em todo o tempo eu carrego a marca de Jesus Cristo. A marca do Senhor, Senhor, está no nosso corpo físico, meu Senhor, meus irmãos. Então, Senhor, nesta manhã o Senhor vem te ajudar de todas as maneiras, te ajuda e te protege. Eu entrego em tuas mãos este culto, esse louvor, essa adoração. Tudo isso para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as palmas glorificam o Senhor. Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Lucas, capítulo 3, versículo 8. Está escrito assim: Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste cultos. Essa passagem é muito conhecida, que é quando, logo depois do batismo de Jesus, que o Espírito Santo veio através de uma pomba, né, levou ele no deserto e ele foi tentado, né? E a gente vê um pouco acima que aqui Satanás oferece, ele é bem direto, e ele oferece coisas em troca da adoração. Mas às vezes Satanás ele é mais sutil, né? Ele vai oferecendo manjares de leve, e se a gente não tomar cuidado, a gente está adorando outras coisas, outras pessoas no lugar do Senhor. E eu queria falar para a igreja, principalmente para os jovens, que eu falo por mim, quando eu era mais nova, a gente tem um costume de falar assim, eu amo poucos, mas eu adoro bastante. A palavra de Deus fala, ame o próximo, adore somente ele. Então, você pode falar para os seus amigos, eu amo meus amigos, eu não adoro os meus amigos, eu adoro somente o Senhor. E 2 pontos que me chamou muito a atenção aqui, Jesus ele podia falar assim para Satanás, olha com quem você está falando, você está falando comigo, você está falando com Jesus, sou filho de Deus, você esqueceu? E Jesus fala, está na palavra, ele usa a palavra para vencer o inimigo. E outro ponto que me chamou muito a atenção, no começo do versículo fala assim, Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus não venceu o inimigo simplesmente, eu venci porque eu sou Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou com a palavra, é aqui, amados, é cheio da presença, é na palavra que a gente vai vencer, que a gente vai vencer tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra nossas vidas, contra a igreja do Senhor. Amém? Pai, nessa manhã eu te glorifico e te exalto, Senhor, porque eu creio, Senhor, e eu sei que Tu já se faz presente aqui, Pai.
Abençoa, Senhor, meu Pai, cada um que vai, Senhor, meu Pai, servir na tua casa e fazer a tua obra. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. Mas eu quero, Senhor Pai, neste momento também te pedir, enche a tua igreja com teu Espírito Santo, Pai. Enche cada um com o Espírito Santo, Senhor, meu Pai. Inunda cada vida, Senhor. E dá, Senhor, sabedoria e direção, Senhor. Mostra, Senhor, meu Pai, a cada um aquele que tu és na vida de cada um. Porque eu creio, Senhor, meu Pai, que com a tua presença, Senhor, meu Pai, que com a tua direção e pela tua palavra, Senhor, o inimigo não tem força e não tem poder pela tua igreja e não prevalecerá, Pai. Em nome de Jesus, eu já quebro, Senhor, toda a cilada do inimigo, Senhor, meu Pai, lançada sobre o teu povo, Senhor. E te falo mais uma vez, recebe a adoração, Senhor, a adoração da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Bom dia. Vamos adorar ao Senhor? Aleluia. Vamos esquecer um pouco os problemas hoje. Vamos deixar os problemas lá fora. Vamos adorar, exaltar. Vamos prestar culto ao nosso Deus. Vamos fazer hoje com excelência. Ele merece o nosso melhor. As lutas e os problemas, quem não tem, né? Quem não tem, mas enquanto estamos louvando, adorando, Ele está cuidando de tudo. Amém? Você crê? Amém. Obrigada, Senhor. Gratidão. Gratidão por tudo, ó Deus. Ó Espírito Santo, enche-nos com Teu poder nessa manhã. Que todos saiamos daqui hoje cheios da Tua presença, Senhor. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito,
joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador, e o seu reino jamais terá fim. Aleluia, a Ele pertence o domínio para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Passarão, mas o
neste dia. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração, Jesus. Aleluia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Tudo por ti, tudo para ti, Senhor. Aleluia. Recebe a nossa adoração para todos sempre. Seja honrado, exaltado. Sempre, sempre, Senhor. Porque dele, por ele, para
Paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Aplaude ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Quero aproveitar esse momento. Eu quero levantar um clamor por um jovem. A pessoa acabou de pedir aqui, por isso que eu estava olhando o celular. Repreender todo espírito de suicídio, Porque o inimigo, a nossa maior luta é a mente, né? É na mente. Eu não quero falar o nome para não estar ao vivo. Não é. Eu sei quem é e vocês vão orar me ajudando. Sabe, porque o inimigo não vai vencer sobre a vida dele. É um menino de Deus. É um menino de Deus. O Lucas também? É. Sabe, às vezes a gente sabe que nesses últimos momentos, esses últimos dias, o inimigo ele vem forte, sabe? Só que maior é Deus. Muito maior. Quando ele escolhe, tem alguém aonde, porque ele não faz acepção de pessoas. Não há pessoas preferidas, mas a gente se torna preferido. Quando a gente está debaixo de obediência. Sabe, eu não estou fazendo propaganda de nada, mas essa semana eu tenho um seriado chamado Casa de Davi. Não vou fazer propaganda nada, mas nesse episódio que foi liberado, Davi ele vai lutar contra Golias. Menininho desse tamanho assim. E põe um gigante. E hoje pode ser que na tua vida você está vendo esse gigante. Só que Davi, ele chega para o exército de Israel e fala: nenhum de vocês tiveram coragem de enfrentar, sabendo que Deus está do nosso lado. Aí ele vira e fala: eu vou, porque eu sei o Deus que eu tenho. E a cena é algo assim. E mostra muito aquele vale, os filisteus, um povo enorme de um lado, os judeus, os israelitas do outro. Aí você vê o rei de Israel bem em cima olhando. E ele vai para cima do gigante. O gigante vai lançando as lanças assim. Chega uma hora que é filme, então eles encenam do jeito que ele acha. Aí chega uma hora lá que o dardo que ele lança chega a raspar aqui em Davi, Davi até cai. Mas ele falou que sabia. E ele tinha falado para o gigante: ei, hoje mesmo o Senhor vai me entregar você nas minhas mãos e eu vou cortar a sua cabeça. Meu amigo, depois ele levanta, o gigante achando, falando: me mandam esse, como se fosse uma pulguinha, me mandam. Quando ele joga, você só vê a pedra. Eu até estava o Guilherme assistindo e eu falei: que engraçado. Eu pensei que ia mostrar, a pedra cravada, tá? Aí até o Guilherme falou assim: não pode, porque às vezes a classificação é para livre e criança não tem que ver tudo isso, tal. Tanto é que mostra ele levantando a cabeça, mas não cortando, mas a pedra bate. Aí você vê o gigante parado assim, com o seu escudo. Aí você começa a ver correr sangue assim. Ele larga o escudo. E a cena é interessante que filmam de lado, né? Então você vê aquele gigante enorme e ele faz assim. Cai de frente. Davi sai correndo,
ele pega aquela espada pesada, era do tamanho dele, com as duas mãos, ele levanta. Nessa hora o rei já vira e fala: prepara a minha armadura e o meu cavalo, porque ele já sabia, sabe, ele foi tão fiel. Você percebe um menino, sabe, fiel nos princípios de Deus, alguma coisa que quando eu chorava tanto, acho que o Guilherme nem viu, mas eu chorei tanto, que eu falei: que é isso? Isso fala com a gente, ele te escolheu. E eu vou dizer, o gigante, ele está aí. Pode ser que hoje você está aqui, mas o gigante está enorme na tua frente. Não sei nem o que o pastor Fábio vai pregar, pode ser que eu esteja fazendo a introdução. Vai saber, né, pastor Fábio? Mas olha, confia. A pedra é certeira. Uma só. Deus não precisa de duas. Hoje ele derruba o gigante na tua vida. Nós vamos orar agora para o Lucas e olha para esse jovem. Sabe, porque às vezes o inimigo soprou, o inimigo fala, mas nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos, sabe, à frente desse exército do Senhor. Nós somos o exército do Senhor. E Deus vai agir de uma forma, ele não precisa das nossas armas, ele age da forma dele. Fecha os teus olhos. Pai, colocamos agora a vida do Lucas e deste jovem. Tu conheces, Senhor, o coração deles. E o inimigo tenta. Sabe, Pai, mas ele já está destruído. Como diz aquele louvor, o inimigo tenta laços e embaraços, mas tu és fiel. O Senhor vai à frente e repreendemos agora todo demônio. Repreendemos agora todo espírito maligno, toda palavra que muitas vezes foi lançada e caiu no coração. Arranca agora, Pai, estas palavras em nome do Senhor Jesus. Tira agora, porque Tu és poderoso, e eu creio no poder da oração. E é nesta oração agora que nós ordenamos em o nome do Senhor Jesus que saia agora todo pensamento contrário, toda tristeza, tudo que não vem de Ti, sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por
Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Raquel, pode vir. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Amém. Amém. Paz do Senhor, amados, bom dia. Todos estão felizes com Jesus? Amém, glória a Deus. Peço que os amados abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 e em diante. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 e em diante. Para quem está pelo celular, eu estou pela NVT. Mateus 25, 31. Amém? Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e me deram de beber. Era estrangeiro, e me convidaram para a sua casa. Estava nu, e me vestiram. Estava doente, e cuidaram de mim. Estava na prisão, e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e os vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando que o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém? Amados, trago esse versículo porque agora é um momento de dízimos e ofertas. Dízimos todos já sabem, é uma ordenança. Nós cristãos que confiamos em Cristo honramos o nosso dízimo porque sabemos que Deus irá honrar muito mais na nossa vida. Mas além dos dízimos, existe também as ofertas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A igreja, creio que poucas pessoas sabem, porque nós não somos de ficar divulgando, até para não constranger ninguém, mas a igreja tem ajudado mensalmente uns irmãos com cesta básica. Tem algumas pessoas que estão necessitando, estão passando por certa dificuldade financeira, e a igreja tem colaborado com isso. Só que tem faltado alimento. Eu sei que alguns irmãos já têm o costume de trazer alimento, principalmente na ceia, mas não são todos, e eu sei que tem pessoas que poderiam ajudar e acabam não ajudando, muitas vezes por não lembrar, por diversos motivos. Então, hoje eu convido os amados que puderem e que quiserem nos ajudar na campanha de alimento. Como vai funcionar? Minha mãe está ali do ladinho com uma caixinha com alguns papeizinhos dentro. Por quê? Quando a gente pede alimento aleatório, fala: irmãos, tragam alimento, geralmente costuma vir arroz, sal, uns 3 pacotes de feijão. Aí, quando a gente vai dar uma cesta para a pessoa, só tem arroz, muito sal e 3 pacotes de feijão. Então, para a gente tentar organizar, a gente criou alguns papeizinhos que dá em média de R$15 o que tem lá.
Então, se você conseguir ajudar com em média de R$15, então vou dar um exemplo. Você vai tirar um papelzinho, aí está escrito 4 pacotes de macarrão. Pacote de macarrão está em média de R$3, às vezes consegue comprar com um pouquinho menos. 4 pacotes, 4, 8, 12. Então, com R$12 você consegue dar a sua oferta e ajudar os irmãos que estão precisando. Eu tenho mais coisa que eu quero trazer, então eu não posso trazer? Pode trazer. Se você quiser trazer, não estamos te impedindo. É só uma forma de tentar organizar e a gente conseguir montar uma cesta completa para aqueles que estão precisando. Não é obrigatória a participação, então fica do seu coração, se você quiser, se você puder, porque eu sei que tem gente que não tem condições. Então, quem quiser e puder, pega o papelzinho. Iremos centralizar de preferência para trazer na ceia, mas não consigo comprar na ceia. Pode trazer outro domingo, até o final do mês. Todos os meses iremos passar o papelzinho. Então, quem quiser ajudar na casa do Senhor, ajudar outras vidas, será muito bem-vindo. Ela vai passando assim que ela já vai passando. Quem quiser pegar o alimento, pode pegar. Peguei um muito caro. Eu acho que a única coisa que tem cara é café. Não consigo comprar um café. Pede para trocar o papelzinho, mas tem coisas que é tudo em média de R$15, nada além disso. Amém? Todos entenderam? Glória a Deus. Você que trouxe seus dízimos ou suas ofertas, iremos orar por eles agora. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por este momento, por estarmos na sua casa, pela oportunidade de trazermos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, que os celeiros sejam sempre fartos nas nossas casas, meu Pai. Repreenda de nós o devorador, meu Pai, que toda a ganância saia das nossas vidas e que nós possamos entender que tudo que nós temos é para Ti, para o louvor da Sua glória, para ajudar os irmãos que estão necessitados, meu Pai. Coloque em nós um coração caridoso, que nós possamos olhar para as outras pessoas e possamos ter compaixão, meu Pai. Que tudo aquilo que nós temos, nós possamos compartilhar, porque nós temos a certeza que o Senhor sempre proverá nas nossas vidas, meu Pai. Visite as nossas casas, visite as nossas finanças, os nossos empregos, meu Pai. Eu te peço nesse momento por portas abertas, aqueles que estão procurando emprego, que o Senhor prepare o melhor. Que o Senhor surpreenda, meu Pai, que o Senhor alcance as vidas que estão necessitando. Supra em nossas vidas, meu Pai, tudo aquilo que necessitamos, meu Pai. Que nada venha a faltar e que nós possamos verdadeiramente ajudar os nossos irmãos que precisam, meu Pai. Use as nossas vidas conforme o seu querer e a sua vontade. Nós pedimos as bênçãos do céu sejam derramadas sobre nós. É o que nós te agradecemos nessa manhã, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Se você quiser o papelzinho, levanta a mão, a pastora Ruth vai entregando, amém? Glória a Deus. Deixa eu passar alguns recados, enquanto estão ainda recolhendo as ofertas, para a glória do Senhor. Amanhã vamos começar o nosso culto às 8, tá bom? Amanhã dá início, então, às 8 da manhã, segunda-feira. Então, você que gosta de orar cedo e pode estar aqui conosco, só estar aqui, amém? Para a glória do Senhor. Quarta-feira, às 8 horas, nós temos o nosso culto aqui, onde é ministrado palavra. Outro dia a gente só orou, sentimos de orar, então fizemos oração, mas sempre tem uma palavra, né? Algo que edifica e que não tem como a palavra não transformar uma pessoa. A única coisa que muda uma pessoa é a palavra do Senhor. É ela que nos fortalece. Amém? Outra coisa, nosso culto na quinta noite é lá na Lapa, às 8 horas. E no domingo às 10 da manhã aqui e às 5 horas da tarde lá na Lapa, para a glória do Senhor. Aí quando começar tem os cultos, né, dos varões, das mulheres, dos jovens, aí a gente vai avisando na semana, tá bom? Para não faltar. Ontem foi bênção, né? Ontem tinha mais mulher do que hoje. Glória do Senhor. Amém? Quero também apresentar a irmã Renata. Cadê a Renata? Deus abençoe. A irmã Camila, glória a Deus, e a irmã Rosângela. Que Deus abençoe. Quem pode dar um abraço nela? Está nos visitando. Foi a
convite da Miss que trouxe, a glória do Senhor. Sejam bem-vindas, viu, em nome do Senhor Jesus. Essa é a casa do Senhor, do Pai. Ela está aqui para isso. Glória a Deus. Aleluia. Para a glória do Senhor Jesus. Abraça, dá um beijo. Sejam bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Aulinha. Glória a Deus. Crianças e jovens que já estão ficando adolescentes. Venham para frente, quero orar. Glória a Deus. E aí, Heitor? Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Quero orar pelo Miguel também, porque o Miguelzinho, hoje a gente não viu o João, né? E não viu o Miguel, porque o Miguelzinho está com febre. Tadinho, a gente sabe, né? Muda tempo também, escolinha. Pai, visita a vida do Miguel agora, cura ele, tira toda, sabe, dor de garganta pode ser, ou gripe, seja o que for. Visita agora, abençoe, Senhor, aquele lar, em nome de Jesus. E as crianças, Senhor, que serão ministradas agora, que o Senhor realmente venha falar com elas. Para a glória do Senhor, eu te peço, fala e ajuda, Senhor. Ajuda que eu digo, abençoa, Pai, as irmãs que vão ministrar e que eles possam, Senhor, no momento certo, entender Jesus na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Pastor Fábio, podem ir, queridas. Hoje o pastor Fábio vai ministrar para nós. E eu sei que o Senhor vai falar conosco, como sempre tem falado. Né? O objetivo é esse, é deixar Deus falar. E que fale conosco, em nome de Jesus. Paz, querido. Tudo bem? Irmãos, a paz do Senhor. Quem tiver com a palavra do Senhor, vamos abrir lá no último livro, Apocalipse. Lá no capítulo 22, somente o versículo 6. Apocalipse 22, versículo 6. Na minha Bíblia, está na versão que diz assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Amém? Meus irmãos, vejam só. Quem escreve Apocalipse é o apóstolo João. E João, ele foi o último apóstolo vivo. Ele ficou preso, estava lá na ilha de Patmos. E ele começa a descrever as coisas que vão acontecer. Mas o que eu gostaria de deixar aqui inicialmente para a igreja é que Jesus, falando para João, ele usa o tempo do breve. Se os irmãos forem ler Apocalipse, vamos lá, capítulo 1. Quer ver como que começa o capítulo 1? Fala assim, de Apocalipse: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Que coisa, né? Nós temos dois tipos de tempos, que é o Kairos, não é isso, pastor Cris? E qual que é o outro? Cromos, só que relógio, né? Que é o tempo do homem. Mas o tempo de Deus, ele não é contado, porque o tempo de Deus, ele é infinito. Não é? Ele é o alfa, ele é o ômega, princípio e o fim. João, nós estamos vivendo, escuta isso, hein? Nós estamos vivendo a geração privilegiada. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo os sinais se cumprindo
no nosso meio. Aquilo que os profetas profetizaram lá atrás, nós somos a geração que estamos vendo tudo acontecer. Jesus vai falar assim em Mateus 24, dos rumores de quê, irmãos? Guerra. Hoje o mundo está vivendo uma expectativa. A qualquer momento, alguma coisa está para acontecer. Todo mundo está vendo, está percebendo, os noticiários estão aí. A pergunta é: quem está preocupado espiritualmente com isso? Qual igreja está falando a respeito desse tempo da volta do Senhor Jesus? Quem? A religião está preocupada, sabe com o quê? Dinheiro. Não é? Dinheiro, ficar rico. Todo mundo aqui, quem não quer ficar rico? Até eu quero. E quer um segredo para os homens? Quer ficar rico? O segredo principal: tira o cartão de crédito delas, viu? Tira, porque, olha, ajuda muito. Ajuda muito. A religião está nisso. É o culto da prosperidade. Não temos nada contra isso. O Senhor quer nos dar tudo. Nós temos que viver bem aqui. Nós não somos contra isso. Só que nós não podemos nos enganar. Isso não é o primordial no nosso meio. Sabia? Jesus vai falar assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus. E o que? As demais coisas. E Jesus vai falar só: por que andeis ociosos? Porque o que haver de vestir, comer, beber, não é a vida maior do que isso? Que coisa, né? Que contradição que Jesus vai com a geração, a sociedade. Mas vamos lá. Jesus, ele traz a respeito, lá em Apocalipse, falando com João a respeito do céu. E essa mensagem vai ser sobre isso, sobre o céu. Tem prosperidade, tem culto de curas, tem tudo isso. Só que se você não tiver o desejo de estar no céu, o evangelho não serve para nada. Porque Jesus vai falar assim, o texto auge da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenha prosperidade, tenha cura, mas tenha a vida eterna. Para isso que ele veio. E esse evangelho que nós pregamos, que nós anunciamos, infelizmente não atrai mais quase ninguém. A cruz, a dor, o sofrimento não tem mais atraído. É o culto social, é o culto dos amigos. E o evangelho não é isso, não. Nós temos pregado e falado algumas coisas assim, olha, entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva para a vida eterna e poucos têm achado. Que larga a porta, espaçoso é o caminho e muitos têm entrado nesse caminho. Evangelho não é fácil não, viu? Não é. Eles deixaram tudo. Eles eram pescadores, os apóstolos. Estavam lá, fazendo os ofícios, os trabalhos dele. Daqui a pouco Jesus chega e dá uma palavra, o olhar, né? Segue-me. Eles largavam tudo, mas sem conhecer quem era aquele homem, começava a seguir. O olhar que atrai, né? Jesus tinha esse olhar. Nós vamos falar desse olhar daqui a pouco. Mas vamos lá para o texto. Se puder, Haroldo, Atos capítulo 1. Quem tiver com a Bíblia, Atos fica logo depois dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos capítulo 1. Olha que bonito que vai falar isso. Vamos lá. Atos capítulo 1. Eu não gosto de ler muitos versículos não, mas esse aqui eu vou ler uns 8, 9 versículos. Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar,
até um dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, e aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, falando do que respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber aos tempos ou às estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria, e até na Pirituba, a igreja Ebenezer. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos, estando os olhos deles fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Amém? Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor? Por um espaço de 40 dias. A palavra fala que após a ressurreição dele, eu estou pregando aqui há alguns minutos, por 40 dias, ele dando provas infalíveis da ressurreição dele. Quer um segredo? Ele está vivo aqui no nosso meio nessa hora. E o mesmo Senhor que estava todo mundo reunido olhando, ele foi subindo lá para o céu, todo mundo olhando, a igreja reunida. Aí Jesus foi recebido numa nuvem, aí 2 anjos aparecem: varões, por que vocês estão olhando aí para o céu? Você não sabe que esse Senhor que está sendo recebido, ele vai voltar? E nós temos 2 mensagens para pregar aqui, 2. Ele está vivo é a primeira. E uma mais importante, ele vai voltar para buscar a igreja dele, viu? Voltar. Vai voltar. Paulo vai escrever assim: se nós buscarmos o Senhor somente para essa vida, somos os mais miseráveis. Mais miseráveis. Você quer o céu? Você quer ir para Jerusalém celestial? Jesus vai falar assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ser rico, construções, carros, viagens. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Eu aprendo no Evangelho, querido, que o importante não é você começar bem. Porque a gente tem os erros, tem as falhas, tem os tropeços, tem as quedas. O importante é você ir para o céu. Céu. João, ele conhecia Jesus, andou com ele 3 anos. 3 anos ali, e João é considerado, os irmãos leem os 4 evangelhos, mas João é o evangelho, assim nós podemos dizer, mais espiritual. João, ele vai no amor. João, o apóstolo João, ele é considerado o apóstolo amado. Certa vez eles estavam lá na ceia, né? E Jesus falou assim: olha, não escolhi dentre vós os 12, um há de me trair. E começou aquele burburinho: quem? João vai lá e inclina os ouvidos no peito de Jesus. Ele tinha intimidade.
João tinha essa intimidade. João ouvia, né, as batidas do coração do mestre. Que lindo, né? Aliás, eu estava orando essa noite, que coisa, né, pastor Cacá? Estava orando essa noite lá e eu via que tinha realmente um espírito de suicídio no nosso meio, viu? Espírito de suicídio. Paulo vai escrever assim, ó: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Se você destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Nós não temos esse direito, né? Independente da situação que esteja passando, nós vamos levantar de novo aqui, olha, o sangue de Jesus tem poder para tirar isso da mente, do coração. João, ele viu muitos milagres acontecendo. Vou ser bem breve aqui, eu estou na metade. João, ele certa vez, ele estava com Jesus, numa embarcação, aquela tempestade levantou, e sabe o que acontece? Onde Jesus estava, alguém lembra? Dentro do barco? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. E um dos evangelhos só coloca assim que ele estava numa almofada ainda. Olha aqui. Os apóstolos todos apavorados, olhando aquele negócio todo. E um vai lá: mestre, não te importa que pereçamos? Aí ele acorda, né? Aí ele olha, dá duas palavras. Duas. Vento, aquieta-te. Mar, cala-te. E a palavra fala que imediatamente veio aquela bonança. Escuta isso. Jesus só dorme na sua vida quando você deixa, viu? É hora de acordar o mestre nessa hora. A tempestade levantou, o vento chegou, vai pedir socorro para o mestre, porque aquele que tem poder de calar o mar, o vento, a tempestade, esse é o Deus que nós servimos aqui nessa manhã, nessa hora. Esse é o Deus. É o Deus de Israel. É o Deus forte. É o Deus poderoso. É o Deus que o salmista vai falar assim, olha que lindo. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. É o Senhor poderoso nas guerras. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Esse é o Rei da Glória. Louvado seja o Senhor. É o Deus maravilhoso, né? Conselheiro, amigo, Deus que não falha, Deus que não perde batalhas, Deus poderoso nas guerras. Olha que lindo. É o Senhor forte e poderoso. Senhor poderoso nas guerras. Sabe qual guerra que Ele é poderoso? Na sua, na minha. João, terminando, ele, certa vez, Jesus vai chamar o apóstolo Pedro para uma reunião. Vai rápido, pastor Cacá. Não vou enrolar com a palavra, não. Vou ser rápido, deixa eu ver. Rápido, mais 15 minutos. Jesus vai chamar o apóstolo Pedro para uma reunião. Vem cá, Pedro. Jesus tinha ressuscitado. Um pouco antes, Jesus avisou Pedro, ó Pedro. Estava lá com os apóstolos, falou assim, olha, nessa noite, todos vós vão se escandalizar a mim. Porque você entregue, está falando da morte dele. Você entrega na mão dos homens, tal. Aí Pedro falou assim, não, de maneira nenhuma. Eu estou pronto para morrer contigo. Vou contigo até o fim. Aí Jesus falou assim, ó Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. É que Jesus é preso, tá lá na casa de Caifás, o sumo sacerdote da época. Aí Pedro, a palavra fala assim, Pedro o seguia de longe. Estava vendo meio que estava acontecendo, ele entrou no pátio ali,
do lugar ali do sumo sacerdote, ficou ali, e a palavra traz um versículo assim, igual essa manhã, e era uma noite fria, e acenderam um fogo, aí Pedro estava com algum pessoal ali, aí chegou uma criada, espera aí, você não estava com ele não? Não conheço esse homem não. Aí passou um pouco de tempo, chegou uma outra pessoa, você é galileu, a sua fala te denuncia. Aí ele, não conheço esse tal de Jesus. Aí a palavra fala num espaço ali mais ou menos de meia hora, mais uma pessoa. Você andava com esse Jesus que está preso. Não, a palavra fala assim, e Pedro começou a praguejar. Não conheço, por que vocês estão falando isso de mim e não sei o quê. Aí essa cena aconteceu, está no Evangelho, tá? Jesus estava longe. E assim que Pedro nega a terceira vez, Pedro ouve o galo cantar. Aí Jesus de longe olhou para Pedro. Pedro olhou para Jesus. E Pedro lembrou. E a palavra fala assim que Pedro chorou amargamente. Amargamente. A dor, né? De ter negado. A dor de ter traído. A dor de ter feito um mal para aquele que fez bem. Duro, né? Aí Jesus morre crucificado e tal. Quando Jesus ressuscita, Jesus vai chamar Pedro para uma reunião. Pedro, vem cá. Tu me amas? Ô Senhor, eu te amo. Aí Jesus vai deixar uma palavra para Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus vai falar de novo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez, Jesus vai perguntar, Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristeceu, porque era a terceira vez. Aí Pedro vai falar, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes. Aí Jesus vai falar assim, olha Pedro, quando tu é jovem, você vai para lá, para cá e tal, não sei o quê. Mas quando você envelhecer, vão amarrar suas mãos, seus pés, e vão te conduzir para onde você não quer ir. Jesus estava mostrando como seria a morte de Pedro. Aí Pedro viu João chegando, e Pedro falou para Jesus, e quanto a este? Aí Jesus falou assim, se eu quiser que João fique até que eu venha, que tens tu contigo? Aí surgiu um burburinho ali na congregação que João não ia morrer, né? Mas o que Jesus estava falando era sobre Apocalipse, que nós vamos terminar agora no capítulo 1 de Apocalipse. Quem está aí, abra, por favor. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 fala assim, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por amor a Jesus Cristo. A palavra de Deus. João foi considerado um criminoso, preso da pior ilha, a pior prisão da época, cercada pelo mar com tubarões, ninguém escapava. Sabe qual que era o crime desse homem? Isso aqui, aqui. Todos nós aqui estamos fazendo essa manhã. Ele era o que foi considerado um criminoso, por pregar, por amar o evangelho. Que diferença dos evangelhos de hoje, hein, dos pregadores. Hoje eu pus uma roupa mais simples para vir pregar, não tem problema não. Eu vi lá o Vanderlei, todo charmoso, perfumado. Não estou nem aí para isso não. É eu, o pastor Cacá, com a roupinha de sempre. Conheço um pastor que prega no deserto, que se alimenta de gafanhoto e mel silvestre. Não toma nem banho. No deserto não tem onde tomar banho. Amarrado com um cinto. Pensou? Comer isso daí? Conheço ele, viu?
voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Eu vos batizo com água, mas tem um que é antes do que eu e é após mim. Esse sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa era a mensagem desse homem, de João Batista, viu? Essas coisas de muito, tá muito bonito, companheiro, não tem nada contra, mas sabe, tá tudo certo. O pastor tinha que vir mais bonitinho. Quem tem que ser lindo no nosso meio é Jesus Cristo, Senhor. Lindo, maravilhoso. E João estava lá preso. E praticamente já tinha acabado, né? Porque é o último apóstolo vivo. Não tinha mais nada. Estava lá. E a palavra fala assim, versículo 12. Versículo 11. E dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. O que vê escreve num livro. Ele estava lá preso, daqui a pouco ele ouviu alguém falando com ele. E a palavra fala assim que a voz daquele que falava com ele era como voz de muitas águas. Muitas águas. O senhor chega numa cachoeira, sabe aquela cachoeira forte? Cai a água, você pode estar do lado de uma pessoa. Você não pode comunicar, você não ouve. Não ouve. A voz dele, quando ele fala, não pode prevalecer voz humana no nosso meio, viu? Nenhuma voz. A voz dele é como de muitas águas. E olha, ele tem falado muito aqui no nosso meio, viu? Muito. E João, a palavra vai falar assim, e virei-me para ver quem falava comigo, versículo 12. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio de um desses castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida. Ele olhou. A hora que ele olha, ele vê o Senhor dessa igreja, viu? Um Jesus glorificado. João conhecia o Galileu. Jesus conhecia o carpinteiro de Nazaré. Os cabelos todos despenteados por causa dos ventos do deserto, das caminhadas, das noites mal dormidas. Jesus certa vez falou assim, as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. João conhecia esse homem. Esse homem de olhar triste. Jesus não tinha um olhar alegre. Não vão ver um versículo na Bíblia falando assim, Jesus deu gargalhada, estava muito alegre, muito feliz. Não tinha isso. Aos 12 anos ele descobriu que ele ia morrer. Certa vez a mãe e o pai foram lá em Jerusalém na festa da Páscoa. Aí ficaram lá alguns dias, na hora que voltaram, esqueceram Jesus lá. 3 dias depois lembraram. Maria, cadê Jesus? Aí Maria vira para ele, não está com você não. 3 dias depois. Aí voltaram, procurando. Foram procurar Jesus entre os colegas. Não acharam. Vai procurar Jesus na faculdade para ver se acha no meio dos colegas. Não acha. Vai procurar Jesus no meio dos amigos para ver se acha. Aí foram procurar no meio dos familiares. Piorou. Bastou morrer aí, vai dividir herança para ver quem que é familiar, viu? Não acha. Aí foi achar no templo. Estava lá no meio dos doutores. Aí Maria chegou, Jesus, que papelão que é esse que você fez comigo e com seu pai? Aí Jesus fala assim, você não sabia que convinha me cuidar dos negócios do meu pai? Aí eles não entenderam nada. Maria virou, você combinou alguma coisa aqui, José? Não. Mas o que ele estava tratando dos negócios do pai era a cruz. Imagina um menino de 12 anos saber que ia para a cruz. Jesus tinha esse olhar, né? Sabia que ia morrer. Certa vez trouxeram uma mulher pega em adultério. João 8. Colocaram, Jesus estava escrevendo no chão com um dedo. Mestre, essa mulher foi pega em pleno adultério. Segundo a nossa lei, ela tem que morrer apedrejada. E tu o que dizes? Aí ele continua escrevendo.
Aí insistiram: mestre, essa mulher foi pega em pleno ato adultério, segundo a nossa lei, ela deve morrer apedrejada. O que tu dizes? Aí ele se inclinou. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. A palavra fala que foi os mais velhos se retirando. Todo mundo se retirou. Só ficou ele e a mulher. Aí estava inclinado novamente. Ele levantou, ele olhou para a mulher. Aquele olhar, né? Aquela mulher nunca tinha recebido aquele olhar. Nunca. Os homens olhavam para ela com olhar de desejo pecaminoso, as mulheres julgando. Aí vai uma meretriz, uma destruidora de lares. Mas aquele olhar, é esse olhar que está sobre nós aqui essa manhã, viu? Esse olhar. Esse olhar. Tinha um olhar triste, irmãos. Triste. Mas quando olhava, rasgava a alma de qualquer homem, viu? Rasgava. João, quando vira para trás, João conhecia esse Jesus. Triste. Um homem, Isaías vai escrever muito bem, era um homem desprezado. Que nós não fazíamos caso algum, não tinha beleza, não tinha formosura, que nós escondíamos o rosto. Esse era Jesus. E a palavra fala assim que, esse tempo todo dessa caminhada, João conhecia esse homem, um homem de dores, o galileu, o nazareno. Mas João, quando olha para trás, ele não vê esse Jesus. Ele olha, ele vê os olhos dele como duas chamas de fogo. Umas vestes, que nós lemos aqui, uma veste comprida. João viu Jesus lá na cruz, sabe o quê? O último momento, Jesus seminu. Os soldados repartiram as vestes dele. Que coisa vergonhosa colocar uma pessoa nua aqui na frente. Nós temos um louvor que fala assim, né? Eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz. Que vergonha, né? Era esse. João conhecia esse, o ser humano. Jesus homem, mas quando ele viu ali, agora ele vê Jesus com umas vestes. E a palavra fala com os cabelos brancos, como a branca lã, como a branca neve. Jesus glorificado. Seria como Jesus estava dizendo: olha, João, eu deixei aquilo acontecer comigo. E a palavra continua terminando agora. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como que se tivessem sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra escrito, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol que resplandece. E eu, quando vi, caí como morto. Como morto. Como morto. Morto não fala, né? Morto não fala. Mas pode chorar aqui o morto essa noite. Você quer o céu? João conhecia esse Jesus. Ele deixou essa profecia aí no mundo, Jesus. Olha, um pouco de tempo, o mundo não me verás mais. Não me verás. Mas vós, apontou para a igreja, me vereis. E esse Jesus glorificado, ele vai falar assim, ó, não temas, João, pegou pela mão. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu estive morto, mas eis-me aqui vivo para todo sempre nessa hora. Jesus. Esse é o Jesus que está aqui, nessa hora, nesse meio, no nosso meio. Você quer o céu? Você quer esse Jesus para você morar com ele no céu? Você vai fechar seus olhos nessa hora.
Nós vamos entoar um louvor que eu pedi para esse grupo. Que diz assim, ó: além do rio azul, as ruas são de ouro, são de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Você quer o céu? Fecha os olhos e deixa esse Jesus te visitar aqui essa manhã. Querido, vamos para o céu nessa hora. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Aleluia. Glórias a Jesus. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. As nações andarão na sua luz As portas não fecharão. e as portas jamais se fecharão. Aleluias. A cidade é de ouro Ouro. puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e Nunca dor, mais. nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá Em Jesus. mais noite ali, não haverá
João caiu como morto. Quem quiser. Nós não costumamos fazer isso não. Enquanto o grupo de louvor vai continuar louvando, nós queremos cair como morto nessa hora, né? Morto. Se você quiser sentar, quiser ficar em pé, se você quiser ajoelhar, fica à vontade. Porque a unção do Espírito Santo, esse Jesus maravilhoso, vai e já está operando maravilhas aqui no nosso meio, viu? É um culto. Às vezes a gente fala, nós não temos visto milagres, maravilhas, e para os dias de hoje não precisamos muito disso não. Mas qual é o seu pedido nessa hora? É um filho? É uma porta aberta? É o livramento contra os inimigos? É uma causa judicial? Se coloque como morto nessa hora, porque ele vai falar assim para você: eu estive morto, mas eis-me aqui vivo agora para todo sempre. Nessa hora, nós vamos cantar mais uma parte desse louvor. Você quiser ficar como morto, ele vai pegar você pelas mãos nessa hora.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então vi uma nova terra e um novo céu. Porque a primeira terra e o primeiro céu haviam desaparecido. E o mar já não existia mais. Eu, João, olha lá, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém descendo de Deus e vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva que vai se encontrar com seu noivo. Eu ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles e será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo novas todas as coisas, aleluia. Então ele me disse: ponha isso por escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. E continuou: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. Agora é só para quem vencer. Aquele que vencer herdará todas estas bênçãos. Eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. E os próximos versículos ele começa a falar quem não vai ficar com ele. Essa semana o que eu peço para você, para nós, ore por aquele que precisa ser alcançado. Sabe, porque a gente, querendo ou não, a gente também vê Jesus. Todo dia. Ele nunca nos abandonou. Tristes são os que já viram e hoje não estão vendo mais. Que o Senhor possa abrir os olhos espirituais. Porque o que é esperado para nós é algo muito grande. Né? O que está escrito, né? Aquilo que olho não viu, que ouvido não ouviu, nem subiu no nosso coração. É o que está preparado. Então deve ser algo assim que nunca ninguém viu, nem ouviu. Nunca terá igual. Sabe, é hora de orarmos pela nossa família mais, pelos nossos filhos mais, vizinhos, amigos, pessoas que você fala: eu preciso que eles tenham um encontro. E Jesus vai aparecer. Sabe, na cruz, o pastor Fábio estava falando, e na cruz ele olha para João com aquele olhar triste. Se tinha olhar, né, que devia estar tão desfigurado de tanto que ele apanhou. E ele fala: João, cuida da minha mãe. Lá, naquela cruz, ele ainda pensou: João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Sabe, a Bíblia fala em Hebreus que esses homens que viveram neste mundo
Nós não merecíamos eles. Porque eles morreram de forma por causa do Evangelho. E não pensa que não vai ser igual. Não gostaria de passar por isso. Mas se tivermos, eu não vou negar ele. Nunca negue esse Jesus, onde você estiver. Nunca negue este homem maravilhoso, que um dia te escolheu e, sabe, deixa o teu nome lá naquele livro, não tira ele. Ele não vai tirar, quem vai tirar o nome do livro da vida é você. Mas não tira, não. Confirma, todo dia, amando, adorando, enxergando, sabe, esse Cristo maravilhoso que hoje foi colocado aqui. E quer saber? Ele está aqui, ó. Ele passeia. Que essa semana, você tem uma semana maravilhosa. Aquilo que você veio buscar hoje, você vai levar. O Senhor vai falar contigo. Sabe que às vezes a gente brinca, né, com o pastor Fábio, fala, Fábio, nós vamos sonhar, e Deus dá sonho, né, Fábio? Deus mostra, Deus revela. É algo fantástico, é algo maravilhoso. Sabe, que você saia daqui cheio de Deus, cheio de Jesus. Não esquece de levar ele para a tua casa. Mas quero te dizer também, quando você chegar lá, ele já está lá, te esperando. O telefone vai tocar, a porta vai se abrir. Foi feito esse ato profético, onde as pessoas oraram, falaram. Então creia, não duvide. Eu creio. Tem coisas impossíveis para nós? Tem. Mas o que é impossível para mim e para Deus é possível. Ele mesmo fala, não há nada impossível para Deus. Então é semana de vitória. Amém? Recebe em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por este culto, por cada vida. Quem louvou, quem ministrou, o pastor Fábio que trouxe a mensagem. Guarda nossas vidas. Coloque sobre nós, sabe, Pai, a tua armadura, a armadura de Deus, para que a gente não seja enganado e esteja preparado para o dia mau. Não sabemos, mas contigo somos mais que vencedores. Nós não estamos, não é um só que vai ganhar. Como Paulo disse que no estádio um só ganha, não. Todos nós já ganhamos e somos mais que vencedores. Continue conosco. Eu quero ouvir, Pai, testemunhos, sim, de libertação, de cura, de milagres, que o Senhor visitou, que o Senhor mudou a mente, as decisões. Aqueles que não puderam estar aqui, visita, Pai. Vai lá ao encontro, mexe no interior. Porque não adianta procurar Jesus onde ele não está, ele está aqui no templo. Muito obrigado. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vai na paz do Senhor. Glória a Deus.